Saudações vascaínos aí, povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Enfim, caiu aí a notícia da possível contratação do Anderson Martins. O Vasco finalmente acertou com o Anderson Martins. Anderson Martins está vindo pro Vasco, tá? O que acontece? Quando o Ramon foi anunciado como reforço do Vasco, atrelaram junto a isso o Anderson Martins também será anunciado. Eu fui pego de surpresa com a negociação do Ramon, mas pego de surpresa ainda por essa situação do Anderson Martins. Na hora eu comecei a correr atrás das minhas fontes para ver se essa parada aí era real. Então, cara, eu vou falar, não sei se isso aí é verdade não. Eu vou passar para vocês basicamente o que eu sei e sobre essa informação que caiu agora. E é aquela, acredita quem quiser. Eu já fiz diversos vídeos sobre Anderson Martins, não mudou muito a informação do último vídeo para esse. Basicamente, o Vasco, desde a situação da possível rescisão do Anderson Martins, estava em cima do jogador para ver se o jogador vinha para o Vasco. Junto com a situação, Atlético Mineiro e Corinthians também entraram na briga e o Flamengo, por último, também tentou o jogador. Pelo que eu sei, o Flamengo saiu do páreo. Nós temos Atlético Mineiro que está ainda esperando uma definição para ver se vai tentar ou não. E o Corinthians também de tabela querendo saber a situação do jogador para tentar uma investida. Mas até então o que acontece de negociações apalavradas, parece que só Anderson Martins e Vasco. É o único time que o jogador de fato conversou referente a uma possível transferência. Eu vou passar mais ou menos o que está acontecendo sobre essa informação da possível vinda dele concretizada para o Vasco. Bem, antes de falar referente à negociação do Anderson Martins, eu já vou dizer qual seria a situação dele referente aos times que estão interessados. No caso do Corinthians, o atual técnico Fábio Carille conhece o Anderson Martins. Na época em que o Anderson Martins esteve no Corinthians, o Carille era alguma coisa lá da comissão técnica. Então ele e o Anderson Martins têm sim uma relação meio que próxima, e isso poderia facilitar a ida do jogador para o Corinthians. Na primeira passagem dele pelo Corinthians ele não teve muito sucesso, na verdade foi uma passagem meio que apagada. E até então a única coisa que tem dele com o Corinthians seria essa relação dele com o Carille. Não se sabe em que situação ele chegaria lá, qual o status de titularidade. Sinceramente não daria para saber se ele seria um titular absoluto no Corinthians, se seria mais um e qual o prestígio que ele teria com a torcida do Corinthians. Então o único vínculo dele com o Corinthians referente a isso é a situação do Carille. O Corinthians no momento ele é o líder do Brasileirão e já há um murmúrio de Corinthians brigar pelo título. Então isso também pode ser meio que um chamativo para um jogador que está querendo ter uma projeção, que está querendo ter reconhecimento, enfim. Já no Atlético Mineiro, certamente ele iria para compor elenco. O Atlético Mineiro procura uma mescla, tentar mexer um pouco uma juventude com jogadores mais experientes. Anderson Martins tem experiência internacional, então ele iria para o Atlético Mineiro praticamente para ser esse termômetro entre a defesa mais jovem e os mais experientes. Ele não tem nenhuma identificação com a torcida do Galo e não tem nada de certo até então lá. A única coisa que tem de moral com o Atlético Mineiro, primeiro que as condições no momento do Atlético Mineiro são muito boas, relativas a elenco, relativas financeiramente e estrutural. Então ele teria esses poréns lá. E o Atlético Mineiro é um time que está brigando por títulos, então lá ele também teria esse aval, esse estímulo como profissional, entraria para um time que está brigando por títulos. Já no Vasco a situação é diferente, o jogador tem uma grande identidade com a torcida do Vasco, os torcedores do Vasco gostam muito do Anderson Martins, inclusive já houve troca de mensagem referente a Twitter, e o jogador aqui teria um grande reconhecimento, e seria titular absoluto. A ideia do Vasco é um contrato longo de até 3 anos, então muito disso poderia contribuir para o Anderson Martins vir. O Vasco no momento não está mal no campeonato, inclusive o time está tendo uma melhora de produtividade e talvez isso possa sim ser um chamativo para o jogador, que viria para o Vasco e poderia ter um status de ídolo futuramente, dependendo de como seria seu futebol no Vasco. Bem, tá, e referente à negociação Anderson Martins, o que acontece? Eu já tinha falado em alguns vídeos que o Anderson Martins ainda tem pendências para resolver com seu antigo time no Catar, aliás, seu atual time no Catar. Enquanto isso não acontecesse, o jogador não iria sair de lá. E o Vasco, atualmente, ele não trabalha com compra de jogador, ele não paga para o jogador vir. Ele espera o jogador estar livre no mercado para selar um vínculo com o jogador. Praticamente todas as negociações do Vasco foram assim. Encontra o jogador sem vínculo e fecha a negociação. Até então o Vasco estava esperando isso do Anderson Martins, que ele resolvesse a situação lá,
para que pudesse jogar pelo Vasco. E até então não tinha saído nenhuma notícia até estourar essa bomba de agora. O que acontece? Muita gente está postando aí no Facebook que Anderson Martins está voltando, acertou com o Vasco, está vindo. De onde surgiu essa informação? Parece que o narrador João Guilherme da Fox Sport garantiu que o jogador já está fechado com o Vasco. Segundo ele, falta um mínimo de detalhe para que o Vasco acerte com Anderson Martins e que o contrato seria de 3 anos. Tá, cara, vamos lá. Sobre essa situação. A única fonte que nós temos que isso está acontecendo é esse cara. Até então nenhuma outra mídia deixou claro que isso está acontecendo. O Vasco, logicamente, não falou nada sobre isso, está com a situação trancada. E também não há nenhuma informação sobre os agentes do Anderson Martins. Até então, a única pessoa que falou que o Anderson Martins está vindo para o Vasco é esse jornalista do Fox Sports. Cara, o que acontece? Já teve várias notícias do Fox Sports que foram furadas. Um grande exemplo, no início do ano, quando o Vasco estava contratando jogadores, o Fox Sports disse que Léo Valência já estaria fechado com o Vasco, inclusive já estava vindo, seria anunciado. Nessa mesma época, eu falei basicamente a mesma coisa que eu estou falando aqui, que só saiu no Fox Sports isso, que ninguém confirmou essa informação e que o jogador até então não acertou com o Vasco. Muita gente me xingou, falou que eu era maluco, falou que eu não sabia de porra nenhuma, que o jogador já estava vindo, que o jogador já estava certo, já estaria jogando no Carioca na semana seguinte. Veio. Então o que acontece? Eu não estou querendo jogar água no mingau de ninguém, mas infelizmente eu só parto do princípio que só é válida a informação quando o jogador assina o contrato. Só é jogador do Vasco se assinou o contrato. O negócio de estar 99% certo, tá fechando, tá quase lá. Cara, isso não é comigo. Não assinou o contrato, não é jogador do Vasco. Como eu disse, não tem nenhuma informação concreta a não ser desse jornalista que afirmou que o Vasco está a detalhes de fechar com o Anderson Martins e por enquanto nos resta esperar. Sinceramente, eu torço muito para que aconteça. Eu acho que a vinda do Anderson Martins pode dar um nível muito grande para o Vasco. Ter uma defesa com Gilberto, Paulão, Anderson Martins e Ramon pode melhorar muito o nível técnico do Vasco, tanto defensiva quanto ofensivamente. O time pode ficar mais guarnecido, pode melhorar muita coisa. Eu gostaria muito que esse jogador viesse, mas eu não vou acreditar em qualquer coisa que lançam por aí. Por enquanto, na minha humilde opinião, não tem nada confirmado a não ser essa informação que eu passei para vocês. Bem, basicamente isso, a informação é essa. É torcer, cara, é torcer. Ainda não mudou nada, na minha opinião, em relação ao Anderson Martins. É continuar torcendo para o jogador vir. Eu espero que ele venha, mas até então eu ainda não acredito nessa informação. Vou aguardar maiores informações e é basicamente isso. Mas me diz você acredita nessa informação do Fox Sports? Você não acredita nela? Comenta aqui embaixo, deixa comentário, tá ok? Basicamente é isso. Se você gostou, não está no canal, se inscreve, curte o vídeo para me dar aquela moral. E é isso aí, beleza? Então, valeu, falou e até mais. Enfim, eu tô vendo muito no Facebook. Bem, eu já fiz diversos vídeos sobre o Anderson Martins. Eu vou deixar os links que o jogador de fato conversou referente a essa referente a uma possível transferência. Bem, antes de falar referente à negociação do Anderson Martins, eu já vou dizer qual seria a situação dele nos times pelo qual ele iria passar. Eu já vou dizer qual seria a situação dele referente aos times que estão interessados. No caso do Corinthians, o atual, na época em que o Anderson Martins esteve no Corinthians, o Carille era alguma coisa lá da comissão técnica. Isso poderia facilitar a ida do jogador para o Corinthians. Seria um nome, uma passagem meio que apagada. E até então, e sinceramente na situação atual, ele iria para ser mais um. Sinceramente não.
O Atlético Mineiro procura uma mescla, tentar mexer um pouco uma juventude com uma